Bom dia, Pai do Senhor, que você é missionária na Giralbana, hoje é dia 20 de julho de 2025, domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pela minha falha, pelo meu pecado que só em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. E apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Juízes 11, tá? Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária da Girabone desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, porque o objetivo do canal é que a tua palavra seja pregada em tempo e fora de tempo, para que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado somente através da tua palavra, Senhor. Deus, visita o meu lar, a família, o ministério, o chamado, visita a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Manuel. Assim, Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, por ele ser filho de uma prostituta, né, os seus filhos mandaram embora, até você não vai reinar com a gente, você não vai, né, receber a herança do nosso pai, ok? Então Jefté fugiu dos seus irmãos e estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Então ele vai, né, e se estabelece em Tobi, né? E aí me chama a atenção que diz assim: e ali um bando de vadios uniu-se a eles e o seguiu, ou seja, ele já tinha um tino para a liderança, tá? Mesmo, né, devido toda a situação de desprezo, né, que ele sofreu dos seus irmãos, né, a qual ele teve até que fugir, né? Onde ele foi, ele tinha um chamado, né? Então, ali, esse povo de Tobi se aliaram com ele. E aí, vamos lá para o 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Então, depois, né? Então, depois que seus irmãos expulsaram, vai lá atrás dele, né? Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E disse-lhe Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai, porque me procuram agora quando estou em dificuldades, né? Então Jefté fala assim: Nossa, mas vocês me expulsaram da casa do pai, agora vocês estão com dificuldade, estão me procurando? Apesar disso, agora estamos apelando para você, respondeu os líderes de Gileade. Venham conosco combater os amonitas e você será chefe de todos os que vivem de Gileade. Então, a história, a chavezinha muda. Agora ele não é mais, né, o expulso. Ele está sendo alguém que os seus irmãos necessitam da sua ajuda, ok? Então, o quadro muda totalmente. Agora você vai ser nosso chefe. Não, olha a história, né? Deus mudando o quadro de Jefté. Jefté respondeu: Vocês me levaram de volta para combater os amonitas e os senhores entregar a minha mão, serei chefe de vocês? Né? Agora ele é chefe. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade. Assim Jefté foram com os líderes de Gileade e o povo, e fez os comandantes, e o fez comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao reino amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jabote e até Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Então Gideão vai falar assim: Nossa, mas por que eles estão guerreando? Né? Vamos saber por quê, né? Então aí ele vai, né? Aceitou a proposta dos seus irmãos e ele manda mensageiro, né? Aí ele diz, né, que as terras dele foi tomada, né? Quando os israelitas estavam ali chegando na terra de Canaã, né? E ali era governado pelo governador ali de os amorreus em Sion, e aí eles conquistaram aquelas terras dos moabitas também, né? E aí passaram a dominar. Então, aí eles vieram o quê? Reivindicar. A gente sabe, vocês sabem, vou abrir uma ressalva aqui, os moabitas e os amonitas são descendentes do incesto das filhas de Ló, tá? Lá de Sodoma e Gomorra com Ló, tá? Então, são filhos vamos dizer assim,
de um relacionamento entre as filhas de Ló que embebedaram e ambas tiveram relação sexual com seu pai e nasceram os Moabitas e os Amonitas, tá? São um povo terrível, ok? Então, aí ele vem. Vamos lá prosseguir. E Jefté mandou de novo mensageiro ao rei Amonita, dizendo: Assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, daí para Cádiz. Então Israel enviou mensagem ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo e enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, ok? Tanto os dois, ó, Edomitas e Moabitas, tá? Ló, filhas de Ló. E ele também não consentiu, assim Israel permaneceu em Cádiz, tá? Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto, contornaram Edom e Moabe. Olha só, ele contando toda a história. Moabitas, né? E passaram a leste de Moabe e acamparam ao lado de Arnon. E não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Ele contando que não entraram, que não invadiram, mas o povo queria a guerra, né? Depois Israel enviou mensageiro a Seom, rei de Amorreu, em Esbom, e lhe pediu: Deixe-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território, e assim convocou todos os homens e acampou em Jaz e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este o derrotou. Israel tomou posse de toda a terra dos amorreus que vivem naquela região. Então, a gente vê que Jefté, ele manda um feedback contando tudo que aconteceu, um resumo, né? Ele faz um resumo de tudo que aconteceu, mostrando, né, que ele não atacou, né? Que estava havendo um mal entendido, né? E aí, vamos prosseguir. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo querem tu tomá-la, né? Olha só. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Então agora, né, ele, tipo assim, como assim? Que ideia é essa de vocês, né? 24. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá, né? Da mesma forma, tomemos posse do que o Senhor, nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que o Deus? És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Esbom, Aror e povoados ao redor de Arnon. Por que não conquistaste todos este tempo, né? Então ele vai e confronta, né? Nada fiz contra ti, mas tu está cometendo o erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juízo, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Então, ele está deixando bem claro, eu estou te falando que a gente de maneira nenhuma invadimos o território de vocês, né? Então, aí ele diz aqui no 24, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Então, assim, eles serviam Camus, tá? Era um Deus que tinha ali, desculpa, o Deus deles era Camus, né? É uma deidade ali dos Moabitas, né? Então, ele fala assim, então, vocês não servem Moabitas? Então, assim, é sua deidade? Então, nós servimos a Deus. Então, como assim você tá falando que a gente, né, invadiu? Nós não invadimos. E aí, prossegue a história. Vamos lá, né? No 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Jefté, e este atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispa e Gileade, e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entrares os amonitas, e se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor entregou nas suas mãos. Aleluia. Né? Então, Jefté, ele vai e ganha a luta, ok? Entrega nas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Arora até as vizinhanças de Minite, chegando a Belquerim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou em sua casa, Mispa, sua filha, saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Olha só o voto que ele fez, né? Essa passagem ela é muito interessante, né?
porque ele fez um voto para Deus que ele daria aquilo que saísse da sua casa ao seu encontro. Em primeiro lugar, ele daria a Deus. E quem sai? A sua filha dançando, sua única filha. Quando a viu, rasgou suas vestes, gritou: "Oh, minha filha, estou angustiada e desesperada por sua causa, pois fiz um voto que não posso quebrar." Então, ele fez um voto a Deus. E ele ficou muito angustiado, né? Meu pai respondeu ela: "Sua palavra foi dada ao Senhor." Olha o temor de Deus. "Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu: "Mas concede-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei." Ou seja, né? Ela será virgem. "Vai", disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas, choraram porque ela jamais se casaria. Ok? Passados 2 meses, ela voltou e seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí veio o costume de Israel de sair as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefité, Gileade. Então, igreja, eu tenho certeza, né, que Gileade não matou, porque ele fala assim, ele fez um voto. As Amonitas: "Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei holocausto." Será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto, né? Mas, igreja, no meu ver, o holocausto da filha ele não fez. Porque ele sabe que Deus detestava sacrifício humano. Isso era coisa para Baal, Baalins, né? Para Asterotes e demais deuses, né? Então, de maneira nenhuma, Deus não aceita sacrifício humano, tá? Eu creio que ela ficou impedida de se casar e ela ficou virgem, né? Morreu virgem ali, né? Mas provavelmente deve ter feito outro sacrifício, mas da filha não, amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar vocês, que vocês venham ter aí uma semana abençoada em nome de Jesus, né? Um ótimo domingo para todos e vamos continuar, tá? Vamos continuar com a maratona, colocar em dias aqui essa maratona em nome de Jesus. Fiquem na paz.